Graças te damos, Senhor, porque podemos estar de novo na tua casa. Ora, Senhor, que nos dês graça e sabedoria, que nos ensines, ó Deus, para que nós possamos ser sábios em cada dia, em cada momento. E neste dia, Senhor, oro que me dês graça e favor diante desta congregação. Senhor, oro que todos que possam ouvir esta mensagem, eles possam entender, na verdade, quem nós somos, o que tu queres de nós, a quem nós pertencemos, e reconhecer-te como o Senhor, o guia da nossa vida. Oro, Senhor, que a todos dês sabedoria neste dia, que o teu Espírito Santo revela a palavra conforme a necessidade e capacidade de cada um. E oro também, Senhor, que todas as palavras que eu falo, elas possam ter sentido, possam ser entendidas por todos quantos as ouvem e possam trazer o benefício no nome de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar um bocadinho a palavra de Deus e eu queria ensinar alguma coisa que eu acho que é importante. Eu podia dar assim uma mensagem muito animadora e na verdade a palavra de Deus ela é boa, mas também nós precisamos, eu creio que todos nós estamos aqui hoje e é por causa das raízes que nós temos. Porque se não tivéssemos raízes, já todos nós, os irmãos que estão aí, e eu já apanhámos tanta situação adversa na nossa vida que se calhar já tínhamos desistido de Deus. Já tínhamos até abandonado Deus. Porque nem tudo nos correu bem, nem tudo nos corre bem. Mas o que nos faz manter firmes em Jesus Cristo, apesar de tanta circunstância que já nos aconteceu e tanta situação embaraçosa, é porque nós temos raízes em Jesus. Nós já crescemos, nós já sabemos ouvir, sabemos a diferença, e isso faz com que nós hoje possamos estar aqui sólidos. E por isso hoje eu quero falar um bocadinho a palavra de Deus para nós nos mantermos firmes em Jesus Cristo. E o tema desta mensagem é Guiados pela Estrela. Nem sempre o que parece é. E a estrela pode ser a estrela da alva, podemos dizer a estrela da manhã, que tem um adjetivo de branca, que ilumina. O ser humano é, na maioria das vezes, influenciado por aquilo que parece. Nós olhamos para uma coisa e aquilo aos nossos olhos vai fazer com que nós tomemos decisões. A nossa visão gosta muito daquilo que vê e daquilo que é aparente, mas a aparência nem sempre corresponde à realidade. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 7 e vou ler o versículo 30 e 31. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Tudo passa. E eu tenho vindo a dizer ultimamente, até na minha casa, que tudo passa. Tudo passa. Não há nada que não passe. E nada é para sempre. E a aparência deste mundo passa. E nós passamos também. E a nossa vida passa. E as decisões que nós tomamos, elas também são algumas do passado. Ou melhor, são todas do passado. Algumas foram boas, outras menos boas, pertencem ao passado. Mas algumas das decisões que nós tomamos foram influenciadas pela aparência. Por aquilo que nós vimos, por aquilo que nós achamos que era bom. E umas foram certas e outras foram erradas. Mas eu quero dizer a vocês, amados, que a aparência, ela não pode ser o guia da nossa vida. O guia da nossa vida é uma estrela. E a estrela chama-se Jesus Cristo. Não é um homem, por mais eloquente que seja, mas sim Jesus Cristo. Ele é a nossa estrela. Vamos transportar estas ideias, estes pensamentos, estas palavras que eu acabo de dizer,
para o sentido espiritual, para a dimensão do sentido espiritual e religioso. Quem é a estrela na verdade? A estrela é Jesus Cristo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Diz então no versículo 19: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva aparecerá em nossos corações. Alguns de nós, a maioria de nós, já temos Cristo no nosso coração há vários anos. E é essa estrela da alva que apareceu, ela deve continuar em nossos corações. Embora nós devemos dar crédito aos profetas, aos homens de Deus, se assim podemos dizer, nós temos a estrela principal, que é Jesus Cristo. E é essa estrela que nos vai ensinar como nós vamos viver aqui até que nos venha buscar, ou para nós ultrapassarmos situações menos boas, porque todos nós vamos passar mais tarde ou mais cedo por essas adversidades. Dai crédito aos profetas, acreditai nos verdadeiros servos do Senhor, estai atentos à sua mensagem. A luz que ilumina em lugar escuro, essa é a luz de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz. Então, Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. Não podemos pôr os nossos olhos em pessoas. Eles não são a luz. Podem nem sempre brilhar. Podem nem sempre nos indicar o caminho certo. Mas Jesus é a nossa luz. Mas, pastor, como é que nós podemos seguir Jesus Cristo? Bem, pela palavra de Deus. Pelas Escrituras nós sabemos que foi uma estrela quem guiou os magos. Eles eram homens sábios, especialistas no estudo dos astros. A estrela para sempre no lugar certo. Mateus, capítulo 2, versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Hoje a estrela que está a brilhar é Jesus Cristo. E a estrela está sempre no lugar certo. Está sempre conosco. Onde quer que nós estivermos. Se estivermos em Portugal, ela está em Portugal. Se estivermos noutro país, ela estará lá noutro país. Mas como é que essa estrela brilha em nós? Pela sua palavra, pela sua palavra, pela sua palavra. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa estrela tem que continuar a brilhar no nosso coração. Quer dizer, Jesus, que um dia nós recebemos, há vários anos atrás, ela deve ser o astro que ilumina a nossa vida. O rei Herodes queria matar o menino, Jesus, e disse aos sábios, para encontrarem um menino que também o queria ir adorar. E eu digo, nem sempre o que parece é. Na verdade, ele estava a dar a entender aos sábios, queria ir adorar o menino, mas não, ele queria era matar o menino. Muitas vezes nós cristãos, servos do Senhor, podemos ser induzidos ao erro, pensando que nos querem bem, pensando que nos querem fazer algo maravilhoso, e nós, na nossa boa fé, deixamos-nos seduzir por aquilo que não é, mas parece que é. A melhor estrela, a estrela que brilha e está sempre no lugar certo, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? A estrela é Jesus. Se nós seguimos a estrela, isto é, se seguimos a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, então nós sabemos que a estrela está sempre no lugar certo. Onde nós estivermos, está lá a estrela para nos guiar, nos ensinar, nos orientar. Nem sempre o que aparece. São Paulo disse em uma carta aos Romanos, à igreja de Roma, o seguinte, Romanos 12, 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. Deve haver dedicação a ensinar. Guiados pela estrela, guiados por Jesus Cristo, quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós. E a missão do Espírito Santo de Deus em nós é fazer de nós pessoas diferentes. Como? Guiando-nos e ensinando-nos. Quando uma criança nasce, ela começa a ser educada. Para um dia, mais tarde, quando for adolescente ou adulta, ela tenha princípios, tenha regras. E possa ser um exemplo no meio ambiente onde ela está inserida. Na sociedade onde ela está inserida. Ora, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e essa estrela que é Jesus Cristo nos tem ensinado pela sua palavra. E nós hoje somos supostos, onde quer que nós estivermos, ser esse exemplo da sociedade. Exemplo dos próprios cristãos, dos próprios irmãos em Cristo. E, regra geral, ou melhor, algumas vezes, nem sempre, os cristãos são o melhor exemplo. Mas isso deve-se a quê, pastor? Bem, isso deve-se à falta de dedicação ao ensino. À falta de os pastores, os servos do Senhor, a ensinarem a palavra corretamente. E por isso o povo, os fiéis que vão às congregações, eles não são ensinados corretamente, não têm fundamentos, e então eles, fundamentos bíblicos, raízes sólidas, na palavra de Deus, e quando vem uma circunstância, eles ficam abalados, eles ficam em baixo. Por isso é que nós devemos seguir a estrela que é Jesus Cristo. Isto é, seguir os seus ensinamentos, porque com ele nós vamos conseguir ultrapassar situações menos favoráveis. Para nós sermos guiados corretamente, nós não precisamos de grandes sinais, de coisas relevantes. Deus até promete destruir aquilo que é relevante, aquilo que dá muito nas vistas. Eu disse várias vezes hoje, e vou continuar até ao fim desta mensagem, a dizer que nem tudo aquilo que é aparente é realidade. Nem tudo que parece é. E hoje, os irmãos que estão aqui, a congregação que está aqui, aqueles que podem ter a oportunidade de ouvir esta mensagem, vão entender aquilo que eu quero dizer a seguir. Hoje, muitas congregações, igrejas, elas estão cheias daquilo que é aparente, mas não é a realidade. É aparente. Aparentemente parece isto, aparentemente parece aquilo, aparentemente parece... E a realidade não é isso. E por isso nós lemos e ouvimos críticas contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o povo de Deus, por causa daquilo que não é realidade, por causa daquilo que não é real, é somente aparente. E nós hoje, servos do Senhor, vocês e eu, devemos ser guiados por essa estrela, pela palavra, pela genuína palavra de Deus, e fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Isaías capítulo 44, versículo 25. Isaías 44, 25. Diz o Senhor o seguinte: Deus está a prometer livrar o seu povo de Israel, de situações difíceis. E o profeta Isaías, em nome de Deus, está a dizer o seguinte no versículo 25. Sou eu, diz Deus, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras. Nem sempre aquilo que parece é. E enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Deus está a querer dizer que há aqueles que são inventores de mentiras, que aparentam uma coisa, mas não são real, não é real, que Deus desfaz essas pessoas, desfaz os seus intentos.
E Deus está-nos a dizer, amados, para nós confiarmos sim na palavra dEle. Sim naquilo que Ele nos ensina. Sim na sua palavra. Nos seus ensinamentos. Porque, de outra forma, mais tarde ou mais cedo, Deus vai desfazer esses sinais diventores. E o que nós mais vemos hoje em igrejas é sinais. Sinais, sinais, sinais e sinais. Será essa a verdadeira e genuína palavra de Deus? Como é que uma igreja se enche? Com sinais e sinais e sinais. Mas é essa a genuína palavra de Deus? Cria raízes fortes no povo para que quando Jesus Cristo vier, eles possam ir com Jesus Cristo? Um dia Deus disse para um profeta chamado Samuel que ia ungir um rei de Israel. E Deus disse ao profeta: olha, vai lá escolher um dos filhos de Jessé e traz-os aqui para eu ungir, porque vais ungir um deles para ser rei de Israel. Bem, e Jessé tinha vários filhos e trouxe aqueles que eram mais vistosos, mais aparentemente bonitos, assim como eu hoje, não é? E eles trouxeram lá os filhos todos musculados, homens de guerra, bem encarados diante do profeta. E o profeta olhou e não sentiu que aqueles homens eram indicados, aqueles filhos, um após o outro, não eram indicados para ser rei de Israel, talvez pela sua exorbitância, pela sua vaidade, pelo seu porte, pela sua maneira de estar. O profeta disse: isto não pode ser um rei. Ele vai escravizar o povo. Ele vai mandar matar as pessoas por tudo e por nada. Ele não tem um caráter dócil. Ele não sabe o que é o sofrer, não sabe o que é o amar. Ele só sabe matar. São homens de guerra. Como pode ele guiar uma nação? O profeta disse: não, isto não é, de certeza. Deus é um Deus de amor. Não vai escolher um homem de guerra para guiar uma nação. E apareceram vários filhos. E nenhum deles era. E perplexo, Samuel, o profeta, disse: não tens mais filho nenhum? E o Jessé disse: olha, eu tenho lá um moço que anda lá no campo a guardar as ovelhas, mas ele é rude, ele não faz mais nada que levar as ovelhas para o campo. Ele não tem conhecimentos, não é de guerra, não é aparentemente forte. E o Samuel disse: olha, mas traz-me cá o moço, traz-me cá o moço. E mandaram chamar o moço. E quando o profeta olha para o moço, ele sentiu no seu espírito. Aquele é que tinha o coração de rei. Porque ele tinha amor no seu coração. Ele sabia o que era viver, sabia o que era sofrer. Ele estava sendo como abandonado. Toda a gente estava na casa. Vivia bem, comia bem, mas ele comia lá com os animais no campo. Ele sabia avaliar o povo. Ele sabia como guiar o povo. E o rei e o profeta disse: este é que Deus vai escolher. É este Deus. É este que Deus quer escolher. Vais ungí-lo para rei de Israel. Quando os irmãos souberam, ficaram muito chateados. Porque ele não era a pessoa, aos olhos deles, indicada para governar uma nação. Mas sabe o que disse o profeta? Deus não olha para aquilo que parece, para a sua aparência, mas Deus olha para o coração. Hoje nós vamos a montes de sítios e nós vemos a aparência total. Mas Deus olha para o nosso, ou para o coração daqueles que o querem servir. Difícil será não confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós nunca perdemos. Guiados pela estrela, que é Jesus Cristo, nós não vamos ficar mal. Uma certa ocasião, Jesus tinha muitos seguidores, mesmo muitos. Podíamos dizer centenas, se não milhares de pessoas. E Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 27, podem abrir a vossa Bíblia. João 6, versículo 27.
o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ora, o João está aqui a dizer, o apóstolo João está a dizer, que nós não temos que trabalhar pela aparência, por aquilo que alguém acha. Um dia perguntaram-me assim: como é que é possível você resistir? Como é possível? Não entendemos como é que é possível você resistir. Porque alguém achava que uma igreja que não tendo o número de centenas de pessoas pode resistir. Pode continuar a servir a Deus, pode continuar aberta, pode continuar a pregar o Evangelho, as boas novas. E eu disse-lhe: quando nós praticamos a palavra de Deus, Deus está lá. Se a praticarmos, Deus está. Se não praticarmos, Deus não está. E eu disse no início que quando nós temos raízes profundas, nós não vamos cair. As circunstâncias, elas vêm. Não somos imunes. O vento vem. O vento, quando vem, tanto vai para a árvore fraca como para a forte. Mas quem tiver raízes fortes, o vento não vai deitar abaixo de qualquer maneira. E hoje nós somos esses cristãos, essas pessoas, com raízes de Jesus Cristo, com a palavra de Deus no nosso coração, por isso podemos resistir. E cada dia nós vamos vencendo as adversidades que nos são colocadas na nossa vida e no nosso caminho. E como igreja, não há nada que temer. Se até aqui nos ajudou o Senhor, a promessa será que Ele nos ajudará. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Tudo muda. E por isso nós devemos continuar a servir a Deus. E agora São João, o apóstolo João diz aqui, que nós não devemos estar a trabalhar pela aparência, por aquilo que é muito... parece que é a coisa principal na nossa vida. Na verdade, ele estava a querer transmitir um recado, o apóstolo, daquilo que estava a passar com Jesus Cristo. As pessoas andavam atrás de Jesus Cristo, mas não era bem para o ouvirem. Era mais pelas curas. Os cegos queriam ver, os paralíticos queriam andar, os surdos queriam ouvir e os famintos queriam ser saciados. E então Jesus estava ali a criar como que uma doutrina sem querer, em que as pessoas estavam a seguir não para terem uma mudança no seu coração, mas para terem as suas necessidades supridas à base de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo subisse para o céu, já nunca mais tinham nada. E Jesus não queria que eles vissem as coisas dessa maneira. Jesus disse: eu tenho que mudar este pensamento deste povo, porque eles andam atrás de mim só por causa do pão, dos milagres que eu faço, das curas que eu faço, e não de uma mudança do seu interior, do seu coração, lá do seu íntimo, mudar a sua maneira de pensar, maneira de agir. Eles não estão a mudar nada. Eles continuam exatamente, eles só estão atrás de mim por causa dos benefícios, daquilo que é aparente, daqueles cegos que vêm, dos paralíticos que andam, daqueles que são famintos, que têm fome, que eu multiplico o pão e eles lhe dou de comer, do vento que eu mando acalmar. E as pessoas estavam naquela. Eram cristãos que viviam daquilo que era a aparência. E hoje, nós não podemos viver daquilo que é a aparência. Nós temos que ter Jesus Cristo mesmo no nosso coração. Porque então virá as montanhas, que trarão nuvens escuras à nossa vida, virá os dias de trevas, virão os dias de angústia, virão os dias de sofrimento. E se nós não tivermos firmes em Jesus Cristo, nós vamos desfalecer. Porque ninguém tem uma fé que transporte as montanhas. Jesus disse que nós teríamos essa fé, mas eu ainda não tenho essa fé para transportar as montanhas para o mar.
E creio que dificilmente nós vamos usar esse método. Essa não é a vontade de Deus. Então nós temos que nos fundar em Jesus Cristo, criar laços fortes com Jesus, trabalhar não pelas coisas que são aparência, mas por aquilo que não é aparente e que tem muito mais valor. Por isso eu quero dizer que há dois tipos de evangelho. E eu conheço estes dois tipos de evangelho. E queria hoje dizer a vocês que nós temos que escolher um deles. Ou melhor, a igreja, o povo de Deus, devia escolher um destes tipos de evangelho. Nem sempre aquilo que parece é. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Muitos cristãos deixam de estar debaixo da graça de Deus para passarem a estar debaixo do jugo de pessoas sem escrúpulos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me, diz o apóstolo, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Havia um determinado número de cristãos, de irmãos, que eram inicialmente cristãos, mas que alguém veio com alguma coisa que parecia, mas não era genuína, e eles mudaram logo de opinião. Bem, eu vou a determinado sítio porque ali aquilo é diferente. E essa mudança de opinião, vou para lá dizer, olha, eu fico admirado como é que vocês estavam a pertencer a Jesus Cristo e agora, de um momento para o outro, vocês mudam para outra doutrina. Mudam para outros ensinos, para outro tipo de pensamentos. E Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja reprovado. Ora, o que nós devemos é aquilo que parece, mas não é. O que falta para aí é evangelhos. Falta para aí evangelhos. Por isso as igrejas estão cheias. Nós já não falta muito para acabar este estudo e vocês vão ver o que a Bíblia diz. Que não falta para aí evangelhos. Mas que tipo de evangelho nós queremos para nós? Qual é o evangelho? Qual é a estrela que nos guia? Nem sempre o que parece é. E eu hoje digo que existem dois evangelhos. Vamos ver o primeiro. O primeiro é baseado nas seguintes doutrinas. Isaías capítulo 11, versículo 2. Este é o evangelho, é o primeiro evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de quê? De sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Este é o primeiro evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. Quem estiver neste evangelho, ou melhor, a igreja que tiver este evangelho, podemos dizer que é uma igreja segundo o padrão que Jesus Cristo planeou para a sua igreja. Qual é o evangelho? Olha, é um evangelho das boas novas, ainda há outro versículo também. O evangelho de Jesus Cristo é baseado nas seguintes áreas doutrinárias. Na pregação das boas novas. Uma nova maneira de ensinar a palavra de Deus, mas segundo aquilo que Jesus Cristo planeou para a humanidade. Qual é a outra doutrina? É restaurar os contritos. Jesus restaura as pessoas. Jesus não traz coação, não traz um sentimento de obrigação nas pessoas, que as pessoas ficam como que amarradas. Não. Jesus restaura as pessoas. Quando elas não estão bem, Jesus veio para restaurar.
Jesus veio para proclamar a liberdade aos cativos. O que é uma pessoa cativa? É uma pessoa que está amarrada, está impedida de ser livre. E Jesus veio para libertar essas pessoas. Jesus veio para nos libertar a nós. Jesus não quer que nós sejamos escravos, nem cativos de nada, nem de ninguém. Jesus já nos libertou. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho que eu estou a falar hoje. É o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos abrir em Isaías 61. De versículo 1 diz assim: E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele é sobre Jesus Cristo, ou foi sobre Jesus Cristo para isto. Este é o Evangelho que eu conheço. O Evangelho de Jesus tem que estar baseado nestes princípios, porque ele vem do Espírito de Deus, vem do Senhor. Diz aqui que ele vem para restaurar, ungiu para pregar as boas novas, uma mensagem de paz, não é uma mensagem de coação, uma mensagem de obrigação, de princípios que a pessoa ela é obrigada a ter que cumprir. Não. Uma pessoa por natureza que é justa, ela sabe quais são as suas obrigações, ou não? É preciso ser imposto. É preciso estar imposto. Eu sei que tenho que trabalhar para comer. A Bíblia diz isso. Se eu não trabalhar, eu não tenho direito à alimentação. Não é digno. E se alguém não trabalha, normalmente é porque já trabalhou, já fez a sua parte. Mas nós temos o dever de trabalhar. Então, há coisas que são naturais. Nós não as vamos fazer porque nos têm que impor, porque nos estão a dizer para fazer. Nós vamos fazê-las porque elas fazem parte de nossa existência, de nós mesmos. Abrir a prisão aos presos, aqueles cristãos que não se conseguem libertar de uma religião falsa, doutrina falsa. Sim, porque há religião falsa. E a religião verdadeira, ela está escrita em Tiago 1,27. Pastor, mas você está a dizer que há religiões falsas? Eu não estou a dizer, eu estou a afirmar aquilo que a Bíblia diz. Tiago 1,27. Qual é a verdadeira religião? E a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nem tudo o que parece é o que é que o mundo nos oferece. Aquilo que é aparência. Mas, na verdade, nós somos enganados. Enganados por toda a gente. Pelas autoridades, infelizmente. Por aqueles que nos rodeiam. E nós não podemos viver pela aparência. E a Bíblia diz aqui: qual é a religião pura e imaculada, perfeita em Deus? Ela está baseada não naquilo que é aparente, naquilo que parece, que é muito bom, muito bonito. Ai, que lindo! Há uma situação que acontece com os animais, concretamente com um rebanho de ovelhas. As ovelhas é um animal dócil. E quando eles estão a pastar, e se uma ovelha, por negligência, ela cai dentro de uma cova, as outras são suscetíveis de cair lá também. Porque elas não têm o pastor que as guie. E elas vão para lá. Vão lá para dentro. Não sabem que aquilo é mau, que é o perigo. E hoje acontece isso nas igrejas. Os pastores não guiam os irmãos, os seus fiéis, os seus crentes, com a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Não ensinam a verdadeira palavra porque eles não querem correr o risco de perderem os fiéis da igreja. Porque eles dizem assim: se eu vou fazer como o pastor Abel faz, eu não vou ter ninguém na igreja. E eu não quero isso. Eu quero ter uma igreja muito cheia, com muita gente,
para ter muito dinheiro, para abrir muitas igrejas, para ter muito dinheiro, para abrir muitas igrejas. E a doutrina de Jesus Cristo é anunciar as boas novas, a verdadeira e genuína palavra de Deus. É o que diz a Bíblia. Restaurar os contritos, libertar os oprimidos e pôr em liberdade os cativos. Esta é a doutrina que nós temos que ensinar. Mas o pastor não vai ensinar isso. Certos pastores não ensinam isso porque eles não querem que as pessoas saibam estas coisas. Então hoje eu quero dizer que nem tudo aquilo que parece é. E a doutrina de Jesus Cristo que eu conheço é esta: visitar as viúvas, os órfãos, guardar-se da corrupção do mundo. E o mundo está corrupto. Esta é a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. É a doutrina que eu professo. Agora há outra doutrina, que é a doutrina do Evangelho mundano. 2 Timóteo, capítulo 3. Oh pastor, por que é que nos foi hoje ensinar isto? Bem, eu estou a ensinar isto hoje não é para si. É para umas pessoas que me pediram para eu ensinar. Só para essas pessoas. Mas, como está a ouvir, também acabamos por aprender. Amém? Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Esta é a doutrina que existe na maioria das igrejas e que é ensinada lá. E esta não é a doutrina de Jesus Cristo. Esta é a doutrina do mundo. Sabe, porém, isto. Vamos ler todos. Sabe, podem ler bastante, podem falar bastante alto, para ficar gravado no nosso coração. Sabe bastante isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência, nem sempre aquilo que aparece tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sabe? A Amália Rodrigues, uma cantora que já partiu, já faleceu, ela diz que cantaria até que a voz lhe doesse. E eu pregarei a verdade até eu poder pregar. A maioria dos irmãos que estão aqui na congregação já sabem que é assim que eu vou falar e não vou mudar nem uma jota, nem um til, nada. Não vou mudar nada. Vou continuar a ensinar a verdadeira palavra de Deus. Porque é assim que a Bíblia diz. Sabe, se você, agora, para quem estiver identificado, está numa congregação onde a doutrina que se ensina lá, ela tem fundamentos na avareza, em pessoas presunçosas, soberbas, em pessoas que são desobedientes, que não têm afeto natural, que são irreconciliáveis, que são cruéis, não têm amor para com as pessoas boas, para com o trabalho daqueles que se esforçam, que são orgulhosos, que são têm mais interesse nos seus deleites, nos seus prazeres, nas suas coisas, do que em Deus.
Essa é uma doutrina falsa, não é a doutrina de Jesus Cristo. E Jesus, a Bíblia diz-nos para nós nos afastarmos dessas doutrinas. Só temos dois caminhos. Ou seguimos a doutrina de Jesus Cristo, ou seguimos a doutrina do mundo. O do mundo é da corrupção, como nós acabamos de ler. E a doutrina de Jesus Cristo é a da libertação, da cura, da transformação. Qual é a doutrina que nós queremos? Qual é a estrela que nos vai guiar? Nada é para sempre. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E nós que somos cristãos devemos permanecer em Jesus Cristo. Nós vamos continuar a servir a Jesus Cristo. Eu podia dar-vos aqui uma mensagem que você disse: ei, o pastor estava tão animado. E era mesmo isso que eu precisava de ouvir. É verdade, nós precisamos de ouvir, mas também precisamos ter raízes. Uma árvore não dá fruta se ela não tiver raízes. Pode ser muito bonita, mas se não tiver raízes, ela não vai dar fruta. Nós temos que ter raízes. Hoje é dia de pôr raízes. Qual é a doutrina de Jesus Cristo? É aquela que nós aprendemos. Do amor, da misericórdia, do perdão, da libertação, da cura. E é essa doutrina que nós temos que pôr no nosso coração. As outras doutrinas que enchem igrejas não são as doutrinas que Jesus planeou para a sua igreja. Não é essa a doutrina. Mas também cá está escrito isto. É palavras bastante difíceis de ouvir. Eu nem sei porque é que ela está cá escrita. Ou melhor, eu sei porque é que está escrita. Deve ser para nós sabermos avaliar a diferença entre uma e outra. Deixo-vos esta mensagem. Nem sempre aquilo que parece é. Vamos seguir essa doutrina de Jesus Cristo. Isaías capítulo 61. E vamos seguir essa doutrina, porque essa é que nos vai levar um dia para junto de Deus. E essa doutrina é que liberta, é que transforma, é que dá vida, é que nos guia. E se nós tivermos a palavra contida nessas doutrinas, de certeza absoluta, que nós vamos vencer as adversidades. Boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. É isto que nós temos que ter no nosso coração, estes princípios desta palavra de Deus. Deixo-vos este pensamento. Há dois caminhos, nós podemos escolher o que quisermos. Mas primeiro temos que verificar se aquilo que parece é. Se for aquilo que parece e ser real e trouxer benefício, vamos aceitar. Se não for, não vale a pena. Amém? Escolha o seu caminho e veja qual é a doutrina que está a ser ensinada na sua igreja, para que quando Jesus Cristo vier, possa ir com Ele. Tenha um dia muito abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E agora vamos mais atrás, em Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
Então nós primeiro lemos uma passagem que nos fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, em que por altura do seu nascimento foram oferecidas algumas dádivas a Jesus Cristo. E depois nós lemos aqui em Salmos que o Senhor é bom, amém? E que bem-aventurado é aquele que nele confia. Então nós hoje que estamos aqui, neste dia, nós estamos aqui porque confiamos em Deus, porque confiamos e acreditamos na sua existência e decidimos hoje servir esse Deus que nós acreditamos que é bom e que certamente cada um de nós tem uma experiência pessoal que faz referência e que nos mostra o quanto Deus é bom para cada um de nós. Aliás, eu nem preciso hoje que vocês me digam que Deus é bom, porque Deus vos deu vida, então Deus é bom. Nós estamos todos aqui com os nossos filhos, então Deus é bom. Amém? E naquele tempo em que Jesus Cristo nasceu foram oferecidas dádivas. Hoje Jesus Cristo foi feito homem, Jesus Cristo nos deixou a sua experiência como menino, como homem, e hoje nós temos a possibilidade de continuamente oferecer dádivas a Jesus Cristo. Não numa forma física, porque Deus não está aqui numa forma física, mas está aqui numa forma espiritual. E quando nós lhe entregamos as nossas ofertas, nós estamos a obedecer à palavra de Deus. Então nós estamos a dizer a Deus, olha, eu respeito a ti, respeito a tua palavra, quero te obedecer, e como tu és bom, tão bom para mim, e como eu confio na tua existência e acredito na tua justiça e na tua misericórdia, eu hoje preparo a minha oferta para te entregar. E hoje é essa dádiva que nós vamos dar a Jesus Cristo. Acima de tudo, porque Deus é bom e misericordioso para cada um de nós. Amém? Vamos preparar as nossas ofertas. Oh Pai, neste dia nós te damos graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Na verdade, Senhor, grandes coisas tu já fizeste na vida de cada um de nós. Grandes coisas tu fazes hoje, Senhor, grandes coisas tu farás na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes. E lembro também, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, da França, da Marinha Grande. Lembro os nossos irmãos que hoje não podem estar aqui presentes, Senhor. Que a tua bênção os alcance, Senhor, que a tua misericórdia e a tua bondade esteja connosco e com eles a cada dia, em nome de Jesus. E neste dia, Senhor, eis as nossas dádivas para ti, ó Pai, que és santo, que és justo, Senhor, que és grande em poder, Pai. Estas ofertas, Senhor, que elas tragam abundância para a tua casa, em nome de Jesus. Que estas ofertas, Senhor, elas supram as necessidades da tua casa de oração, em nome de Jesus. E, Senhor, que os projetos desta igreja, Senhor, eles possam ser cumpridos de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra, ela continue a poder ser espalhada, Senhor, por todo o lugar, Senhor, seja através de nós, seja através dos meios que hoje possuímos, como a internet, Pai, que a tua palavra possa chegar a cada canto para que as pessoas te possam conhecer e sentir, Senhor, esse Deus e esse amor que nós hoje sentimos, em nome de Jesus. Mais uma vez, Pai, obrigada, muito obrigada por quem és, Senhor, e por aquilo que tens feito na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.